Fala galera, como é que vocês estão? Seja bem-vindo ao podcast Alvorada, nosso podcast do Projeto Especialista. Eu me chamo Wagner, estamos aqui com o nosso professor João. Como é que você está, João? Fala galera, sejam muito bem-vindos aí ao nosso primeiro episódio do podcast. Eu tô muito bem, graças a Deus. Massa, cara. Esse episódio a gente tomou de um caminho até a aprovação, né? Como é o episódio inicial, a gente quer te mostrar aqui como foi o nosso caminho. Cada um aqui foi aprovado na EAR, né? Eu em 2012 e você em 2017 eu entrei, né? Show, então. Então a gente tem 4 anos de diferença, né? Mas a gente já passou por tudo que você está passando também e a gente quer aqui compartilhar nossa história, dar ferramentas para te ajudar a se tornar um sargento especialista também. Beleza? Então a gente vai começar contando o nosso caminho até a aprovação, né? O João vai falar um pouquinho sobre o dele aí. Pois é, galera. Então, né, não sei em que momento, assim, meio que da vida, né, da aprovação, você que está assistindo esse podcast está. Se você está tentando a prova pela primeira vez, segunda, terceira, tem gente que já tentou até pela 10ª vez e conseguiu, né? Então, assim, acredito que cada um tem seu tempo. Eu passei na terceira. O Wagner, você passou de quê, Wagner? Eu passei, cara, então, eu passei na primeira vez que eu tentei a EA, só que aí eu estudei por 2 anos e meio até chegar na primeira vez, né? Então foi minha primeira prova, mas não foi no meu primeiro ano de estudo. Tem um tempo aí, eu vou falar um pouquinho na hora, né? Mas teve um tempo antes também. Então foi na primeira prova, mas não na primeira vez estudando. Entendi, já tinha uma bagagem já por trás já, né? Exatamente. Beleza. Brother, então, eu passei na minha terceira vez, como eu mencionei, e, cara, assim, foi difícil, né? Depois você vai contar a sua história, mas, assim, eu comecei a estudar, assim, para concurso militar no meu último ano do ensino médio. Não sei como foi para ti, mas eu comecei dessa vez. E, assim, no meu último ano, fiz 2 provas, obviamente, né? Porque na EA tem 2 provas. Na primeira prova, acho que como a maioria de todos, né, que estão tentando ir para EA, ou seja, para qualquer outro concurso, eu fiz mais para teste. Então eu fiz para teste. É engraçado, né? A gente faz para teste, mas a gente sempre quer passar, né? A gente fica pensando, nossa, e se eu passar? Mas enfim, eu fiz para teste, né? Tava confiante, mas confiança também não me rendeu muita boa pontuação, muito alta, não. E aí eu fiquei reprovado nas matérias de exatas, né? Em português e inglês eu fui bem, consegui tirar acima da média, mas em física e em matemática eu não consegui. Média foi lá embaixo. Por sinal, física é uma matéria, acho que todo mundo tem dificuldade de física. A maioria, né? Física, por isso que eu digo até que a EAR é mais difícil do que a ESA, né? Pela física. A quantidade de vagas também, mas a física também é uma matéria que a grande maioria tem dificuldade. Então, por ter essa matéria na EAR e não ter na ESA, por exemplo, é onde a pessoa mais peca, né? Onde você vê ali, se você vê a relação dos reprovados ali, a maioria é por causa de física. É interessante. Acho que eu concordo contigo, cara. Porque, assim, apesar de cada um meio que ter, né, aquela matéria que é mais forte e tal. Eu, por exemplo, eu optei justamente pela EA, por mais que eu não soubesse nada de física, mas, assim, eu me identificava um pouco com a parte de exatas. E eu já não prestei para ESA por conta disso, né? Eu era, além de exatas, eu era bem pior em história e geografia, né? Então, eu acabei optando por isso. Mas, enfim, acho que é uma matéria incomum, assim, dificuldade para todo mundo, né? Sim. Até porque todo mundo começa a aprender, tipo assim, a maioria, ninguém tem no ensino fundamental médio, né? Sim. Mas então, eu fiquei mal em física e matemática, né? Em física especialmente, só terminando. Eu chutei todas as questões, mas eu acertei a questão, mas não sei como. No chute, né? Pelo menos somei alguma coisa ali, acho que acertei umas 5 de 24. Alguma, pelo menos, né, para não zerar, para não ficar muito feio. Aí, beleza, essa foi a minha primeira prova. E aí, né, eu ainda estava no ensino médio, o ensino médio era médio técnico, né? Para quem conhece aí, eu fazia no Rio de Janeiro, na FATEC de Marechal. E aí, no segundo semestre, eu prestei novamente a prova, né? Antes, né, nesse espaço das 2 provas, aconteceram coisas, né? Assim, tiveram provas, né, na minha escola e tudo mais. Eu não consegui nesse ano me dedicar tanto quanto eu gostaria ao concurso da EA, por conta justamente disso, da escola, das provas da escola, das provas do técnico também. Mas, assim, essa primeira prova, ela tinha, apesar de eu não ter conseguido ela tinha me valido de alguma coisa, né? Eu usei ali para aprender, então, assim, eu consegui ver que, pelo menos em exatas, eu tinha muito que melhorar. Então, assim, eu já tinha isso em mente já para a segunda prova, então, cara, eu tenho que melhorar em exatas.
E aí eu fui procurando trabalhar, né? Não conseguia, assim, por exemplo, com muita disciplina nesse espaço de 2 provas, por conta disso, dessa correria de médio técnico. Mas chegando próximo à segunda prova, eu me pus a me dedicar mais nessa parte de exatas, em específico a parte da matemática. Porque, assim, eu não tinha muito tempo para a segunda prova. Tinha algumas semanas, nem mês. Tinha algumas semanas até a segunda prova. Então, assim, eu sabia que eu estava em exatas. Eu tinha que escolher. Ou focava em física ou em matemática. Ou nos dois, ia ficar muito mais ou menos em tudo, né? Uhum. E eu lembro até hoje, né? Meio que do meu raciocínio, assim, para escolher o cara. Em física, eu vou ter que pegar do zero. Em matemática, eu já sei alguma coisa, né? Pelo menos é só ir construindo ali e melhorando. Então, eu resolvi melhorar o que eu já sabia alguma coisa. Aí eu Uhum. fiquei em matemática, física, eu fui novamente para a prova sem saber praticamente nada, né? Sei lá, acho que. Sem saber nada. eu sem saber nada. Ó, pra você ver o quão eu não sabia física, eu ia para a escola, e aí eu nessa época eu só fazia um preparatório, né? Que Uhum. era um preparatório só aos finais de semana, uma vez na semana, somente aos sábados. E ainda assim era um preparatório bem genericão. Tipo assim, era preparatório para cursos militares. Ou Uhum. seja, tinha todas as matérias que caíam em todos os concursos militares. Tá Caramba! ligado? Então, assim, era muito genérico. Então, eu fazia esse preparatório, né? Era o que tinha para o dia, né? E assim, eu basicamente pegava muita matéria do que os meus amigos eles traziam, que eles realmente estudavam de segunda a sexta em preparatórios, que eles traziam para a sala de aula do meu ensino médio. Eu pegava o bizu com eles e tal. Cara, eu vi um dia eles falando sobre física, né? Eu ficava meio boiando, né? Aí um dia eles falaram sobre refração. Mano, esses caras não sabem o que tá falando, né? Eu acho que eles estão falando errado, é reflexão, né? Nunca ouvi falar em refração. Estão falando reflexão errada, pô. Então, nunca ouvi falar em refração, né? Aí eu depois, assim. Aí depois, quando. Assim, no meu próximo ano que eu peguei realmente para estudar, eu não, cara, é refração, tem os dois, tal, tem diferença. Então, assim, era nesse nível. Mas aí, enfim, física eu não sabia nada, teria que realmente aprender do zero. Matemática eu potencializei ali, escolhi focar nas próximas semanas. E aí veio a segunda prova, eu consegui tirar acima da matemática, a única matéria que eu não fiz média foi física. Novamente eu chutei tudo, mas não sei como, eu tirei uma nota acima da primeira prova, acho que meus chutes Melhorou o estavam ficando chute, pelo bons. menos, né? Então, aí legal, né? Assim, 3 matérias que eu consegui tirar acima da média: português, inglês, matemática e física. Não estão lá essas coisas, né? Uma observação assim sobre inglês. Português eu tinha estudado alguma coisa, mas inglês eu não tinha estudado nada. Não era porque eu era meio que um gênio, né? Hoje eu sou professor de inglês, mas assim, era porque é uma coisa que eu sempre comento assim com os meus alunos no Instagram, né? Era justamente pelo fato de a gente ter o contato, né? Eu tinha, assim, bastante contato ao longo da minha vida com o inglês. Principalmente com videogame, jogos online. Eu te Gostava lembro, muito de lembro. Eu conversar. lembro que antigamente Gostava muito você de... jogava, eu tinha aquele Game Boy, aí eu ia Oh, jogar Pokémon Pokémon, Red. você jogava Pokémon, Pô, mano? aí era tudo Mentira. em inglês, cara. E se tu não Era soubesse, inglês. tu ia pelo achismo ali, ia começando a associar a Sim, palavra com cara. coisa. Foi assim Os que a gente. golpes dos Pokémons, tá ligado? Exatamente. Cut, É assim que Wolf. aprende, é assim que aprende. E aí, eu levo até isso não só para o inglês, né? Eu acho que para as outras matérias também. É engraçado que, tipo, quando a gente é criança, a gente se joga mais nas coisas, né? A gente tem essa facilidade de errar. De errar e aprender com erro, né? Quando a gente começa a andar, por exemplo, a gente faz assim, né? A gente tá engateando, começa a querer andar e cai. Aí começa a querer andar e cai de novo. E depois começa a andar novamente, começa realmente a andar. E eu penso que como criança a gente mergulha mais nessas dificuldades e aprende por causa disso. Então, não só com inglês, eu acho que com física, matemática e português também, se a gente se dispor a se enfrentar aquilo ali e mesmo não entendendo, continuar, a gente pega a matéria. Né? Assim como a gente, quando criança, começou a ter contato com inglês, sem nem saber o que era, eu nem lembro. Com certeza. Então, assim, a gente foi pegando e associando, e não entendo o que é isso aqui não, mas eu acho que deve ser isso e tal. E você vai vendo que isso faz um efeito para você em aprender mais, né? Então, acho que para todas as matérias, se você que está assistindo aí, ou ouvindo, né? Colocar em prática isso de, não tem vergonha, sabe? Não tem medo de chegar e, poxa, não estou entendendo o que essa questão aqui está falando. Mas deixa eu tentar entender, deixa eu ir, deixa eu aprender aqui, deixa eu continuar assistindo essa Pô, com aula, vai certeza. que eu aprendo tal. Você vai conseguir melhorar. Então, isso aí é prova, né? Com certeza.
Cara, me surgiram alguns pensamentos aqui enquanto tu tava falando, e assim, é igual a gente tava falando sobre física. Galera, ninguém sabe física. Assim, eu tô contando aqui da minha história, né? Na minha terceira eu também chutei tudo em física. Na minha terceira não, na minha segunda eu chutei também tudo em física. Na minha terceira que eu comecei a aprender física e eu consegui passar, tirei uma pontuação boa em física. Mas assim, cara, ninguém sabe. Eu que passei, eu não sabia, era zerado. O exemplo da reflexão, eu misturei tudo agora, da refração, nossa senhora. Então, assim, se tu tá sentindo, acho que o Wagner pode falar melhor do que eu, se tu tá se sentindo perdido em física, é normal, todo mundo passou e passa por isso. Né? Tem aquela frase, é o primeiro caminho do entendimento. Não, é. Calma aí, como é? O primeiro passo para o entendimento é a confusão. Exato. Então, assim, uma coisa que todo mundo passa por isso. E pegando novamente o gancho no que tu falou, né, tipo assim, não tá entendendo tal, cara, é o que a gente acabou de falar, né? O primeiro passo para o entendimento é a confusão. Pô, não tá entendendo? Cara, é um sinal bom, sabe? Porque você tá aqui, daqui a pouco você vai chegar no entendimento. Pior é aquelas pessoas que não entendem e já já desistem, quer pular a matéria, não vai conseguir realmente entender. E aí, né, tipo, me veio um pensamento aqui da minha infância, não sei, quando eu era criança, agora eu não vou lembrar, eu sempre esqueço o nome do programa, cara. Passava na TV Cultura de manhã, Canal 2. Acho que é Telecurso, não é? Telecurso. Eu lembro que tinha um negócio desse, mas eu não lembro, não lembro não, cara. Eu lembro que tinha, mas eu não via, então... Tá, então, passava Telecurso na TV Cultura, na minha TV, lá da minha casa, né? Na casa da minha avó. Era Canal 2. Mano, o negócio passava 5 horas, 5 e pouca da manhã. Eu era criança, eu não sei se eu tava no ensino fundamental, que seja. Eu não sei, cara, mas eu gostava de sentar para assistir lá, ver o pessoal desenvolvendo, né? E eu não lembro, assim, direito da matéria, mas era matemática. E eu lembro, eu sempre acompanhava, não entendia nada. Nunca tinha aquele assunto na escola. Mas eu gostava, assim, de ver, sabe? Tipo, negócio com X, operação, equação, tal. Eu gostava de ver. Algum tempo depois, na escola foi dada aquela matéria, eu fui aprendendo e eu vi que eu lembrei que eu já tinha visto aquela matéria antes, né? Sim, então, assim, eu tava amarradão assistindo ali mesmo sem entender, né? Eu acho que é um pouco do que essa frase aí, exatamente. Né, do entendimento. É por isso que eu falo, né? A gente constantemente está fazendo lives aqui, né? Resolvendo prova, resolvendo algumas questões, dando alguma matéria, algum conteúdo, e aí a pessoa fica, mas eu não entendo ainda, não cheguei nessa parte ainda da matéria, eu assisto ou não assisto? Eu sempre falo, pô, assiste, porque por mais que na hora você não esteja entendendo, seu cérebro está assimilando aquilo, e quando você realmente for começar a estudar aquilo, você já vai ter aquela familiaridade, entendeu? Já vai ser mais tranquilo para você. Então, essa é uma coisa que você tem que botar para você, né? Não achar que vai ser rápido, vai ser fácil quando você começar, mas mesmo tendo difícil, isso é um bom sinal, não é um mau sinal, né? E uma coisa legal da tua história, cara, é a parte de quando eu sempre falo pra galera, né? Onde a gente foca, a gente cresce, né? Na primeira prova você se deu mal em matemática e em física, para a segunda decidiu focar em matemática e conseguiu crescer em matemática e teve resultado, viu? Melhorou na matemática ali. E depois que você melhorou na matemática e tal, você foi e focou em física e melhorou em física, né? Então, acho isso muito massa, porque às vezes a gente quer abraçar o mundo, né? Não, quando falou, não, vou focar nas duas e ficar mais ou menos nas duas. Sendo que o mais ou menos não resolve o seu problema, né? O que você tem que fazer é focar em um e aumentar naquilo ali. Então, para você aí que está assistindo ou ouvindo, não fica desesperado em querer focar em tudo e querer crescer em tudo, né? Foca em uma coisa, né? Ou seja, em um concurso ou em uma matéria que você tem muita dificuldade, né? Foca nisso para você melhorar naquilo ali. E não tenha pressa também, né? O maior problema que eu vejo quando a gente está falando de caminho até a aprovação é a pressa, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no final. Com certeza, com certeza. Só complementando, né? É engraçado quando vem surgindo vários pensamentos aí quando a gente tá falando aqui, né? Mas assim, só pegando isso aí que você tava falando, né? Sobre cada um ter seu caminho e tudo mais. Cara, igual a pressa daqui a pouco a gente vai falar, mas assim, principalmente também da gente aprender com as provas que a gente vai fazendo, né? Vê gente que é muito passar em uma prova, a gente não consegue, tá? A pessoa meio que já desespera e esquece de usar esse aprendizado com essa prova. Exatamente, então, por exemplo, por mais que eu não tenha feito uma boa primeira prova, eu aprendi ali e estudei do jeito que deu, sabe? Tipo, eu ainda estava no ensino médio, putz, o cronograma meu tava lotado, tinha escola, tinha técnico, não tinha tanto tempo de estudar quanto as outras pessoas, né? Tenho tempo, às vezes,
inteiro para estudar, né? Todo mundo, às vezes, né? Cada um depende da sua rotina. Mas, assim, é você se virar com o que tem, sabe? Não ficar se lamentando, às vezes, porque tu não tá no melhor curso. Eu não tava no melhor curso. Eu tava num curso bem, sabe? Cara, você tem noção, o meu curso, além disso, né? Além de ter todas as matérias, ele, tipo, era uma matéria, era uma de cada vez, né? Então, era uma matéria só de 2 em 2 meses. Então, era só português durante os 2 meses, só matemática, química, era tudo. Química, por mais que eu fosse prestar IA, sabe? Então, assim, não se lamentar porque você não tá no melhor curso, porque não tem tempo, assim, a gente faz o melhor com o que a gente tem. Eu acho que é uma coisa muito boa também para a gente ter em mente, né? No caminho que cada um tá seguindo. Exatamente, exatamente. E aí, então, na terceira, enfim, você passou, né? Conseguiu aí a Com aprovação. certeza. Na terceira, deu certo o plano, né? Poderia não dar, mas deu certo o plano, né? Porque, tipo assim, na minha cabeça tava, cara, eu fui mal. Nas quatro matérias, nas quatro não, né? Nas duas de 4 matérias na primeira prova, então fui mal em matemática e física. Na terceira, eu melhorei em matemática. Aí, assim, cara, é aquilo, né? Assim, por mais que às vezes a gente não esteja preparado o suficiente, eu não tinha visto nada de física ainda, né? Só meio que eu já vi na escola, no ensino médio, mas eu não consegui aprender, né? Fazia a prova, sinceramente, no ensino médio, em física, decorando a fórmula, assim, para conseguir fazer. Então, por mais que eu não estivesse 100% preparado, a gente quer passar, né? Então, Sim, assim, eu com não certeza. consegui, com certeza. Eu não consegui, fiquei bem triste, né? Mas eu mentalizei ali, parando para pensar no meu próximo ano, né? Na época, no meu ano de 2016, que seria diferente e tal. E eu vi, pô, eu fui mal em matemática, física, foquei em matemática, melhorei, cara. É só focar em física, agora que eu vou melhorar, vai dar bom. Aí foi com esse pensamento aí que eu comecei o ano de 2016, né? Ano novo, promessas novas, foco novo. E aí deu certo, cara. Assim, para minha surpresa, não foi assim tão simples, vou ficar em física. Deu certo, já era, passei, né? Nossa, Não é tão não, simples, não né? Não é mesmo. tão simples. Não é uma conta tão simples, não mesmo. Mas assim, eu dei muita atenção para as outras matérias, né, também, até porque me surpreendi muito, porque, por exemplo, para inglês, também, igual eu estava falando para vocês, que era uma matéria que eu tinha confiança, né? Não que eu soubesse de tudo, eu não sabia, eu aprendia muita coisa quando eu estava no meu curso preparatório. Eu simplesmente tinha confiança, eu não sabia, mas tinha confiança, tá ligado? Deu certo, né? Bom, E essa confiança, devido ao contato com o inglês que eu tive, né? Igual a gente estava conversando com o jogo e tudo mais. Então, assim, eu me surpreendi porque, assim, eu não só aprendi realmente muita coisa em física, mas também em outras matérias, como inglês, que eu já, tipo, eu me achava bravo, né, mas eu aprendi muita coisa mesmo, aprendi direito de cara present perfect, sobre pronome e tal, então, assim, realmente deu certo, e assim, basicamente foi na minha terceira tentativa. Na minha terceira eu comecei o meu curso preparatório em fevereiro. Aliás, comecei em fevereiro, né? Assim, as aulas de todo mundo tinham começado em janeiro. Eu só consegui, assim, achar realmente um curso e tudo mais que minha mãe ela tivesse condições de pagar em fevereiro. Então, assim, eu entrei com um mês de atraso. Então, a matéria estava rolando, foi muito tenso, porque eu, além de estar acompanhando a galera, eu tinha que também arrumar um tempo para colocar um mês de matéria em dia. Então, interessante. assim, a matéria estava rolando e para mim estava sendo tudo muito novo, porque eu, apesar de eu já ter estudado, né, para EA nos últimos, né, no último ano que passou, eu nunca tinha parado assim para me dedicar realmente. Tipo, eu nunca tinha tido o tempo todo livre para realmente só estudar, né? Graças a Deus eu pude fazer isso, né? Sei que cada um tem sua realidade, trabalha, faz faculdade, mas graças a Deus deu certo. E assim, foi muito novo, porque até então eu nunca realmente me dediquei a isso. Eu tinha uma rotina de estudos de ensino médio, né? Aquelas coisas pesadas, né? Tipo, a gente consegue estudar, consegue jogar, tal. Tinha um LOLzinho no final de semana, eu virava madrugadas aí jogando, então eu não estava habituado a isso. E também a minha família, ela tinha essa visão de mim. Tinha essa visão que eu era um cara desinteressado, que eu não estudava, eu realmente não estudava, né? Mas, assim, tinha essa visão, então, assim, tinha isso tudo para quando eu estava começando, isso tudo refletiu em mim, tanto meio como forma de pressão, como as pessoas me viam, quanto por minha parte, porque eu não estava habituado a estudar. Então, assim, foi muito legal essa época de início, porque em fevereiro, quando eu entrei, eu lembro do primeiro dia que eu fiz a matrícula, né? Eu estava conversando lá com a coordenadora atual da época, e já tinha pensado na época de bolsão, obviamente, porque as aulas tinham começado em janeiro. E aí, em fevereiro,
Tava conversando com ela para ver se ela conseguia dar, assim, me ajudar, né? Eu tava falando da nossa realidade, tava eu e minha mãe. E aí eu lembro que na época, se eu não me engano, ela fechou o curso por R$ 300, a turma da EA. O que, assim, em comparação com todos os cursos, estava muito barato. Mas mesmo assim, estava muito caro para, por exemplo, só minha mãe pagar. Porque na minha casa, na época, era eu, minha mãe e minha avó. Então, minha mãe, basicamente, ela gerenciava tudo e tal. Tava muito apertado, mas assim, minha mãe, ela, por meio de muitos esforços, ela conseguiu pagar ali mensalmente ali o curso. Então, isso também foi um dos motivos que me serviu de motivação. E eu, naquele primeiro dia, eu já fiquei ali, né? Era de tarde, já fiquei ali para aula já da noite, minhas aulas eram de noite. E Uhum. aí, era mais 5 horas mais ou menos, a aula começava às 7 e eu ali já comecei a pegando alguma coisa. Aí eu, legal. Pô, 5 horas eu acho que é um tempo legal, né? Eu comecei ao longo daquela semana, chegar às 5 horas ali da tarde para começar a estudar. Então eu chegava ali 5, 4 horas ali para estudar, tal, a semana inteira passou assim. Só que, justamente igual eu tava falando, passou, eu tava atrasado um mês, tinha que acompanhar a galera e tinha que colocar a matéria em dia. Então, cara, só chegando às 5 horas da tarde não adiantava. Então, eu tinha que chegar mais cedo. Então, eu fui chegando, sei lá, 3 horas, 4 horas mais cedo para que eu conseguisse fazer isso. Uhum. E aí, assim, as coisas foram muito gradativamente. E aí, de 3 horas, eu chegou um ponto que eu cheguei aí ao curso após o almoço em casa. E aí, depois de um bom tempo, acho que um mês mais ou menos, eu chegava lá de manhã, 9 horas da manhã, e ficava já. Então, assim, era uma rotina bem intensa. Tipo, imagina, se chegar num curso 9 horas da manhã e sair 10 horas da noite, 10, 20 da noite, que era quando o horário acabava minhas aulas. Então, assim, a rotina ao longo disso foi muito intensa. Mas, assim, foi muito legal, porque, igual eu tô falando, eu fui me habituando, né? Tipo assim, eu não Sim, tinha sim. esse hábito. No Eu fui me começo, habituando a isso. eu sempre falo que a caminhada, né? Ela não é que nem um tiro de 100 metros. É uma maratona, um Ironman, né? Aquele que tem o corrida, ciclismo e natação. Que é você tem que saber administrar seu tempo. E você não começa da maior forma possível. Você vai aí se habituando, vendo onde pode melhorar, né? Que nem você chegou no horário, pô, posso chegar mais cedo. Porque eu preciso chegar mais cedo para poder estudar mais, me dedicar mais. Chegou um pouquinho mais cedo e foi devagarinho até pegar uma rotina ideal, né? Uma rotina boa de estudo, que é, poxa, você tinha um dia todo para estudar, estuda o dia todo, né? Eu sempre falo isso, não se limite. Ah, eu tenho 12 horas para estudar durante o dia, vou estudar só 4 porque 4 horas tá bom. Não, tenta estudar as 12 com Com qualidade, certeza. obviamente, né? E Com aí, certeza. só que também não chega, tipo assim, ah, não, hoje eu vou estudar 12 horas. Vai aos poucos montando, como o João fez ali, né? Montando sua rotina de estudo até que vai chegar no momento que você vai estar no melhor, né? Vai ter no ideal, digamos assim. Pois é, se a pessoa assim não tá acostumada, né? Sei lá, às vezes a gente tem esses picos de motivação, né? A gente vê os vídeos, Sim, eu mesmo via sim. muito vídeo, me motivava, vai, cara, vou estudar hoje o dia inteiro. Legal, você pode até É, estudar o dia inteiro, é né? Tipo, porque legal. o ideal, a gente sonha que nossa vida seja que nem um filme, né? Quando o cara tem a motivação e passa rapidinho. Porque aí rapidinho, É, quando já passa, tem aquela trilha sonora bonita, exatamente. As fácil. cenas vão passando, o cara estudando, dando gás e tal, e chega a aprovação. A gente acha que vai ser assim. Aí vem a motivação, só que a gente acorda no outro dia, depois no outro dia fala, caramba, tá demorando passar isso aqui, a motivação já baixou já, pô. E aí, o que tem que Pois fazer? é. Continuar, cara. Não tem, mesmo sem motivação, né? Tem que continuar, mesmo desanimado, tal, tem que continuar dando gás, né? Eu tenho certeza que na sua caminhada, na minha foi assim, né? Não foi todos os dias que você acordava super animado para poder ir lá para coisa para estudar, né? A gente tem dia que acorda tipo, caraca, cara, mais outro dia e tal. Tem Mas, dia que é só o corpo, cara, pois é, arrastando, só o corpo, só o mas tem corpo. que fazer que nem a Dory, né? Continue a nadar, tem que continuar e é isso, cara. Poxa, massa sua história aí. A minha não é, né? Não foram tantas provas assim para IAR como a sua foi, mas também teve um tempo, né? Até mais que o teu, né? O teu foi um ano e meio, digamos assim. Um ano e meio, O meu basicamente. foram 2 anos e meio de estudo, porque no começo eu não queria fazer IAR, né? Mas eu comecei no segundo ano do ensino médio. Eu estava lá na minha escola e a minha escola nesse ano, em 2010, abriu uma turma em IMITA. Então, Olha turma em só, no ensino, IMITA. escola normal. escola normal, que está É lá diferente, em né? Porque Caxias. assim, Pois é. normalmente escola, tipo, no máximo é Enem, tá ligado? Pois é, foi porque uns alunos do terceiro ano,
eles, sabendo do IME e do ITA, né, conversaram com o diretor e aí conseguiram convencer o diretor a abrir uma turma IME e ITA. O pessoal que estava no terceiro ano do ensino médio. E aí ele abriu essa turma IME e ITA, né, a escola era de manhã, a turma era à tarde. E aí, o que aconteceu? Um dos meus amigos, que estava lá estudava comigo no segundo ano, ele tinha um irmão que fazia parte dessa turma IME-ITA. E aí ele foi, esse diretor, eu acho que ele querendo crescer a turma, né? Ele abriu para que outras pessoas entrassem também na turma, né? Que tivessem familiaridade ali com as matérias, que quisessem também, né? Convidou eles a poder participar dessa turma. E aí esse meu amigo foi. E aí eu lembro, eu lembro que, cara, foi muito engraçado. Eu estava na aula com ele, estudando matemática do segundo ano, né? E ele foi e falou assim, ó, cara, presta atenção nisso aqui. Aí me mostrou uma propriedade de PA. Cara, muito massa isso, né? É. De pegar, por exemplo, os extremos, né? Você divide por 2, vai dar um número que está no centro, né? Se você pegar uma PA com 5 termos, pegar o primeiro e o quinto, você somar eles, divide por 2, vai dar o terceiro termo. Se eu não me engano, era assim a propriedade, né? E aí quando ele fez isso, eu fiquei, caraca, que massa, mano. Que Que é isso? legal. Ele, pô, aprendi ontem, cara. Aí eu falei, tu aprendeu aonde? Não, na turma que tá tendo aqui, turma IMITA e tal. Muito massa, pô, tu vai gostar. Falei, caramba, que legal, cara. E aí morreu, tipo, me animei, achei maneiro pra caramba e morreu esse assunto. Até que o diretor da escola foi, né, ele era um dos meus professores no segundo ano também. E aí ele foi e falou comigo, falou, pô, se você chamou a turma, né, na verdade, falou, quem tiver interesse pode estar participando. Isso foi meados do ano de 2010. Aí eu falei com a Brenda, eu falei, cara, eu vou entrar nisso aí também, né? Tipo, eu não tinha noção nenhuma do que era IME, ITA e tal, que tinha concurso militar, não sabia nada. Em 2010 eu não sabia que tinha isso aí. Eu queria fazer engenharia na, na, no, 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 no ensino, na faculdade normal. Aí eu descobri, nessa turma IME, ITA, eu descobri que tinha o concurso militar, descobri que tinha o engenharia no IME e no ITA. Eu falei, pô, maneiro, vou tentar isso aí então. Aí fui lá pra turma e eu tava desse jeito. Eu entrava na turma, assim, começava a assistir aula, eu não entendia nada. Era tipo assim, era grego pra mim, porque era IME e ITA, tipo, nível lá no alto, e eu tava no segundo ano do ensino médio. E eu tipo assim, Nossa. caraca, cara, o que tá acontecendo aqui? E aí só que eu continuei. E aí o que aconteceu? Quando eu fui pro meu terceiro ano, eu continuei nessa turma IME-ITA, né? Eu fazia o terceiro ano de manhã e continuava a turma IME-ITA à tarde. E o que aconteceu comigo? Quando eu voltei a estudar aquelas matérias, houve aquela familiaridade que eu tanto falo. Tipo assim, eu lembro que eu acho que eu aprendi isso aí no ano passado, eu lembro que falou isso. Já não foi tão difícil, não teve uma estranheza, né, para mim. E aí em 2011, no meu terceiro ano, eu foquei, estudei direto, né, estudava de manhã e de tarde ali, e aí eu acabei passando para a AFA, para a Escola Naval e para a EFON. Consegui aprovação ali na Escola Naval e na EFON. Eu não fiz a prova da IAR nesse ano, eu lembro até hoje. Porque a prova da IAR caiu junto com a prova da UERJ. E aí foi dia 12 de junho, se eu não me engano, que é dia dos namorados, né? E aí caiu Nossa, foi bem memorável, tá lembrando até da data. Foi, dia 12 de junho, dia dos namorados, caiu a prova da UERJ e da IAR no mesmo dia. Aí, nesse ano, eu preferi fazer para a UERJ, né? Porque se eu conseguisse passar na UERJ, eu iria fazer a faculdade e tal, de engenharia, né? Estava muito ligado mais na engenharia naquele caso. Até que eu passei na Escola Naval. Quando eu passei na Escola Naval, eu pensei, falei, pô, massa, vou para a Escola Naval então. Só que eu fui reprovado, né, no exame da instituição de saúde, por causa da minha vista. Eu não tinha muito conhecimento na época de edital, de essas coisas, de você pesquisar o que precisa, né, os mínimos para você passar e tal. Cheguei lá, não fazer o exame, fiz o exame, depois fui chamado para fazer de novo, que era o recurso, eu não sabia, mas fui chamado para fazer de novo. Fiz de novo, reprovei, e aí quando eu fui ver, tipo, caramba, reprovei por causa da miopia. E aí eu falei, Caramba. caraca, e agora, cara, o que eu faço? E aí, eu meio que me perdi, assim, né? Eu reprovei na Escola Naval, na EFON eu fiquei na reserva, né? Não fiquei entre os titulares. Aí eu meio que me perdi, tipo assim, eu não sabia para onde que eu ia agora, o que eu fazia e tal. E aí eu decidi tentar TRE. Foi muito engraçado essa época, foi Cara, que diferente. em Tipo, janeiro. assim, Foi TRE Tribunal, né? Assim, regional é uma coisa eleitoral. bem Foi. nada a Nada a ver. ver, nada a ver. Foi tipo assim, Engenharia, militarismo. uma conversa com minha sogra, eu tava na casa da Brenda na época, né? A gente tava namorando. Uma conversa com ela, ela falou que ia tentar esse concurso.
E aí eu falei, maneiro. Aí ela mostrou o salário e tal. Falei, vou tentar também. Aí Aí fui, canta, né? Olha, um é, brilhos. pô, aí eu falei, vou tentar também. Fui lá na banca de jornal, comprei aquelas apostilazinhas de TRE, falei, vou estudar em casa sozinho. Vou passar nesse negócio. Aí comecei primeiro dia, vou acordar às 6 horas da manhã. Acordei 10 horas. Aí eita, deu certo não. Hein? Segundo dia, vou acordar 6 horas agora. Acordei 10 horas. Falei, caraca, não tá dando certo esse negócio de estudar sozinho Tá em casa, não tá dando difícil. não. Aí eu comecei a estudar direito constitucional, direito administrativo. Falei, meu Deus do céu, que negócio chato, cara. Eu não tô Eu conseguindo também acho a mesma coisa. aprender de jeito nenhum. Falei, cara, esse negócio de estudar essa matéria aqui vai dar certo, não. Eu fui fazer a prova, inclusive, só que eu não estudei nada. Eu, tipo, não tinha estudado nada, fui fazer a prova lá no, tipo, né, o cara na coragem. E aí, lá em fevereiro também, mais ou menos, né, fevereiro, acho que foi fevereiro mesmo, eu falei com meus pais, eu falei, cara, olha só, meu pai, né, que ele pagava na época a minha escola, né, eu falei, pai, não consigo estar sozinho em casa, cara. Não tenho disciplina bastante para isso. E aí, eu cheguei e falei, olha, preciso, vou voltar pro cursinho. Fui lá no diretor, chorei para ele, chorei um desconto pro diretor lá em 2012, né? Chorei um desconto pro diretor, falei com ele, falei, cara, me ajuda, pô, preciso. Aí estudei naquela, falei, olha, ano passado eu fui aprovado na Escola Naval, na EFON, pô, tu sabe que eu sou dedicado e tal. Dei aquela chorada e ele me deu um desconto que ficasse possível que meu pai pagar. E aí meu pai, o curso era de manhã até a noite. Eles tinham feito uma nova reformulação lá e eu ficava de manhã até a noite no curso. E aí eu tinha que almoçar e jantar lá na escola, né? Não, só Sim. almoçar. Jantar eu jantava em casa quando chegava, tarde da noite. E meu Rapidinho, pai, só. Esse curso aí era curso de TRE ou é militar? Só para eu. não, a turma imita. Eu voltei para a turma imita. Ah, beleza. Eu vi que esse negócio de aprender direito constitucional, essas coisas não É era para coisa pra mim. SAD, coisa pra Voltei, SAD. voltei e falei, não, vou voltar a fazer os concursos militares de novo. Poxa, eu tinha me dado bem ano passado, né? Consegui ser aprovado. Vou tentar mais uma vez aí e dessa vez eu vou conseguir. E aí eu fui tentando, mirando a escola naval, né? Falei, não, vou aproveitar para a escola naval de novo. Por quê? Porque na minha inocência, eu não tinha nem noção do porquê que eu tinha sido reprovado no ano anterior. Eu nem tinha pesquisado nem nada. Por isso que a gente fala, né, pra galera. Pesquisa, olha o edital, olha a ICA, essas coisas, né? Porque é importante. E aí, o que eu vou. Caramba, Fala aí. desculpa falar. Mas assim, caramba, você foi então reprovado, mas tipo, você não pegou de Não, lição, eu tipo tava assim. muito alheio, tipo assim, eu fui, fiz o exame, a mulher chegou e falou assim, ó, eu tava lá inapto, e eu falei, ó, beleza, eu achei que, tanto é que eu nem busquei, por exemplo, fazer cirurgia, nem nada, porque eu fiquei muito alheio Caramba. ao que estava acontecendo, sabe? Eu era muito focado na prova escrita, ser aprovado na prova escrita, né? E aí não me preocupava muito com inscrição de saúde, teste físico, e aí isso, tanto é que ao longo de 2012, isso não mudou, né? A gente fala pra galera, né? Mas isso não mudou, tanto que eu voltei a estudar em 2012, focado aí de manhã até a noite, estava no cursinho, eu saía do cursinho era 8, 9 horas da noite, às vezes até mais tarde, né? Ficava estudando lá porque tinha aulas noturnas e tal. E aí o que aconteceu? Eu fui aprovado, né? Aí eu fiz a prova da IAR, fiz a prova da AFA, da EFOM, da Escola Naval, e eu não queria mais o MITA, eu queria agora passar, ter minha liberdade, poder casar com a minha esposa, na época namorada, né? E ter minha liberdade de sair de casa, ganhar meu dinheiro e tudo mais. Então eu falei, não, vou focar na Escola Naval, né? Porque eu não estava me dando muito bem com Química também. E aí eu olhei e falei, não, vou focar na Escola Naval, gostei. Quando eu tinha passado no ano anterior, eu tinha visto todo o plano de carreira, essas coisas, tinha me animado. Falei, não, então vou focar na Escola Naval. Cai matemática, português, inglês e física. E aí Uhum. foquei, né? Consegui, foi aprovado nessas 4, só que como eu falei, eu estava muito alheio ainda às outras etapas. Eu estava pensando só na prova escrita. E Na aí, o que prova. aconteceu? Fui aprovado na prova escrita, passei na AFA, pesquisei a AFA, me animei, porque eu estava dentro das vagas da AFA, né? E aí na Escola Naval ainda não estava dentro das vagas, mas na AFA eu estava. E eu falei, pô, então vou para a AFA. Fui reprovado no teste físico, né? E aí Putz. eu fui e consegui aprovação na IAR também, né? Fui aprovado em todas as etapas da IAR e acabei indo para a IAR então, né? E em 2013 iniciei lá na IAR. Mas o que eu aprendo aí, olhando nossas histórias, né? Vendo o que a gente fez, o que deu certo, o que deu errado, né? Eu vejo que, por exemplo, não adianta você focar só na prova escrita. É uma coisa que eu falo muito para todo mundo do projeto especialista hoje, né? Com O teste certeza. físico é muito importante, a inspeção de saúde é muito importante, porque eu passei por isso. Eu fui aprovado nos dois.
Por quê? Porque eu não tive a preocupação de olhar, por exemplo, um edital, né, para ver como que funcionava, tipo, quais eram as etapas, o que eles cobravam no teste físico, na inspeção de saúde, se eu conseguiria fazer a inspeção de saúde, ser aprovado, né? Às vezes, eu sei que tem gente que não tem nem condições de fazer isso, né? Mas quem tem condições de procurar um médico e olhar e falar assim, olha, tem como você me examinar aqui para poder ver se eu tenho esses requisitos? Porque se você esperar a prova, a inspeção em si, para ver se você está apto ou não, aí depois fazer o recurso, o tempo é muito curto para às vezes você consertar algo que você conseguiria consertar Fazer com com mais mais tempo. tranquilidade. Exatamente. E o teste físico também, né? Eu sou um grande entusiasta, né? Eu faço entusiasta não, eu sou um grande apoiador dessa ideia de você treinar para o teste físico junto com seus estudos. Existem vários estudos científicos que falam do benefício que uma rotina, uma atividade física tem para a sua saúde e para a sua vida, né? E para os seus estudos também, para a sua produtividade. E eu falo para a galera para fazer isso, né? Nem que seja meia hora por dia, né? Ficar ali, dar uma corrida de 10, 15 minutos, faz umas flexões, um abdominal, né? Ou então faz um exercício diferente para poder trabalhar o membro superior e membro inferior, essas coisas assim, para que você melhore e aí você possa ter uma rotina de estudo melhor, né? Também. Eu Com acho que isso é muito certeza. importante. Sem falar que, cara, a gente já foi, né? A gente entende você que tá assistindo aí, né? Tipo, preparar teste físico, mas tem tanta coisa para estudar. Eu sei como é, né? O Wagner também sabe. O Wagner sabe bem, né? Sei Ele se bem, eu preocupou estudei somente bastante, com a eu prova estudei teórica duas pra, eu estudei vezes. muito, estudei pra caramba essas coisas para estudar, mas o que eu não estudei, né? Aí a gente entra na parte do foco, né? Onde a gente foca, a gente cresce. Eu não foquei no teste físico, eu não melhorei, não de última hora meu preparamento, meu preparo físico era muito ruim mesmo. E eu sei que a maioria, né? É assim, não tem um preparo físico muito bom. E aí, o tempo é curto para você se preparar, né? Wagner, na boa, eu enxergo dois tipos de situações aí. A primeira situação era aquele. Eu acho que nós dois representamos bem isso. A primeira situação seria você, por exemplo, aquele concurseiro que sabe que tem as demais etapas, mas por opção ele escolhe focar somente em na prova teórica, que é a primeira de todas. Uhum. E tem aquele segundo, né, que no caso sou eu um pouco, né, ali atrás, que, por exemplo, acha que, sei lá, vai focar somente na primeira, não tinha tanto conhecimento assim. Não, acho que eu troquei, na verdade é o contrário, né? Você no primeiro momento, né, Sim. não sabia que tinha as demais, e eu, né, não foi isso? Isso, isso, E isso. eu, isso Não, aí, e eu eu que, por sabia que exemplo, existia. Eu sabia que existia, mas eu nunca me preocupei, né? isso. E eu que, por exemplo, eu sabia realmente de todas as etapas, mas eu, por opção, escolhi somente focar na parte teórica. Na verdade, assim, quando eu comecei, né, na minha terceira tentativa que foi aprovado, eu comecei a me preparar para os dois, tanto para a parte física quanto para a teórica, mas até nessa época, desde já, né, eu levava um pouco desse lema, né, o que a gente foca, a gente cresce, então eu queria realmente depositar todas as minhas energias na parte teórica, e depois, né, na parte física e tudo mais, eu não aconselho a usarem o meu caso como exemplo, né? A não ser que você realmente se conheça, mas assim, é difícil a pessoa assim Exatamente. conhecer sua condição física. Porque, por exemplo, para mim, eu fiz uma coisa de cada vez, né? Porque primeiro na parte teórica, depois na parte física. Mas assim, é porque eu realmente me conhecia, né? Tipo, eu já vinha Você há um consegue, tempo já você praticando sabia que exercício você tinha físico. o preparo físico que dava, né? Que você, Sim, às vezes focando um pouco, né, você conseguiria melhorar ali e ser aprovado e tal. Não é aquele desespero. O que acontece, o que eu vejo, é que as pessoas elas olham isso e falam assim, não, então beleza, então eu posso focar no teste físico só depois da prova. Só que aí a maioria, e eu falo a maioria mesmo, porque a gente está em contato, a gente vê é isso, regra, a é regra, é maioria regra. não consegue, por exemplo, fazer uma flexão, não consegue, poxa, correr por 5 minutos sem se cansar, não consegue fazer abdominal em um minuto, né? Acho que são 42 abdominais em um minuto, se eu não me engano. Depois tem que olhar lá o Sim. edital. E não tem essa facilidade para poder fazer esses exercícios. E aí, quando vai focar nisso, depois que passou a prova e tudo mais, percebe, fala, cara, está muito difícil. E aí corre o risco de ou o tempo ser curto e a pessoa não conseguir chegar nos índices quando tem as etapas lá, né? Ou então ela forçar tanto ao ponto de se lesionar, porque tem que correr atrás do prejuízo, aí se lesiona
vai para, por exemplo, um teste físico, isso já acontece, tá, galera? O pessoal acha que não, mas acontece isso. Vai para o teste físico lesionado, com um joelho ruim, com um braço machucado, ou alguma coisa assim, e aí não Com consegue porque se lesionou, né? Já não tinha um preparo físico bom, e aí se lesionou, né, perto e acaba piorando. Então, às vezes acontece isso. Claro que existem os casos, né, e aí é a minoria das pessoas que focam nisso, tem um preparo físico bom, só que foca só depois e consegue ser aprovado. Existe esse caso, mas eu acho que você tem que ir, né? A pessoa tem que ir pelo seguro, né? Como a gente diz, é pelo pelo safe, seguro. né? Com certeza. Assim, acredito que seja a regra, Wagner. Igual, por exemplo, eu acredito, tipo assim, eu acredito que, por exemplo, coisas assim, que são regras, assim, coisas que meio que regem a maioria. A maioria funciona dessa forma. É Sim, realmente exceção as pessoas que, pô, se conhecem muito bem, e eu nem me incluo nisso, porque, assim, eu não era um atleta, cara, eu praticava, assim, esporadicamente. Eu li no edital, né, na época, e dava 5 meses, assim, né, de diferença entre a prova teórica até o teste físico, eu acho que dá. Né? Mas, assim, é um risco muito grande, sabe? sim. Porque justamente é que ele acha que dá. Eu nunca fui atleta. Então, eu poderia, pô, sei lá, faltando um mês ou algumas semanas, eu ali vendo que não dá, e aí? Aumenta a intensidade, poderia me lesionar. Então, assim, foi realmente um risco. Graças a Deus deu certo, né? Mas, assim, é algo que, se eu, por exemplo, eu fosse fazer algum outro concurso agora, é algo que eu já, desde já, começaria a me preparar. Porque, você vê, é muito arriscado, sabe? É Sim. quase como... É quase se como, por exemplo, você fosse fazer o Enem e aí você chega para chegar na última hora, sabe? Porque assim, você Sim. estuda o ano inteiro, Deixar a para galera sair que meia vai virar horinha antes ali, contando que o ônibus não vai atrasar, contando que não exato, vai ter trânsito, né? exato, assim, você estuda o ano inteiro, cara, seja para qualquer concurso, tem gente que está estudando há 3 anos, há muito tempo, para legal, passou na prova teórica, mas aí vai vir a ser reprovado na parte física porque não se Sim. preparou antes, sabe? E os 3 anos ali de preparo. Então, assim, são 3 anos de preparo para uma coisa muito importante para a gente dar esse mole, E sabe? Então, acontece, assim, cara, eu estava vendo o CFS 1 2021, né? A prova do ano passado. Eu vi que 10 pessoas foram reprovadas no recurso lá do teste físico e estavam dentro das vagas. Eu tenho certeza que caramba, essas 10 pessoas elas tinham interesse de ir para a IAR. Porque se a pessoa não tem muito interesse, ou até estava vendo a IAR como uma opção, né? Porque elas não fariam um recurso estando dentro das vagas do teste físico, que é a última etapa, se não tivesse a visão de talvez uma opção de ir para a IAR ou o interesse de ir para a IAR. Então, essas 10 pessoas, eu não sei qual era o número do concurso delas, se é o primeiro, segundo ou terceiro, mas elas estavam dentro das vagas, dependiam só delas e foram reprovados no teste físico, né? Isso que estava dentro das vagas. Se tivesse os que estavam fora das vagas, tinham mais ainda também. Mas, para vocês verem aí, 10 pessoas que estavam no concurso anterior, dentro das vagas, foram reprovados no teste físico. Acontece, a gente fala, acontece bastante. com certeza. E, assim, só falando aqui de uma outra coisa, já que você falou nisso, né, dentro das vagas, tu vê que acaba que não existe concorrência, né? A concorrência é você mesmo. Caramba, só Pois é, dependia da pessoa, só da pessoa pois é, correr, fazer a flexão prevista, mas não tem concorrência. pois é, Concorrência é você cara. mesmo, sabe? É você olhar para si mesmo, né, todos os dias. E aí a gente já pode pegar aqui agora e criar aqui um caminho até a aprovação, né, para a galera que está assistindo esse vídeo ou ouvindo, né, para poder resumir basicamente o que a gente aprendeu com nossas duas histórias, né. Eu acho que a primeira coisa é você não se comparar com os outros, a primeira coisa, né, você buscar ter cada vez mais o seu melhor. Por exemplo, você estava aí, começou a estudar uma quantidade, né, no seu último ano lá, uma quantidade, depois você vê, não, eu posso melhorar, independente do que os outros estão estudando, eu posso melhorar aqui, eu posso ter 1 hora a mais de estudo, você buscou essa 1 hora a mais, depois, não, eu posso melhorar, eu estou estudando agora tanto, eu posso aumentar mais aqui 2, buscou, então eu acho que é importante você se comparar com o seu eu ontem. Eu estou melhorando, eu estou evoluindo, porque 1 hora você consegue a sua aprovação. Se você estiver sempre melhorando, se aperfeiçoando, se aprimorando, você vai conseguir a sua aprovação, independente de as outras pessoas. Né? Não foque nos outros, foque onde você tem controle. Né? Eu acho que esse é o primeiro passo que você tem que fazer durante a sua caminhada até a aprovação.
Com certeza, só complementando, e é bem importante assim, a gente olhar para a gente, né? Porque, de novo, pô, eu já estive no lugar de você, o Wagner também, e com certeza isso também passou pela cabeça do Wagner, né? De olhar, e também isso é algo que vira e mexe a gente vê na internet, né? Nossa, o fulano, seu concorrente está estudando enquanto você está aqui, cara, foca em você. O Pois que é, você pode fazer para melhorar o seu ontem? A sua 1 horinha de estudo ontem. Você pode estudar hoje mais 1 hora e 15, né? Mais 15 minutos. pois é. Porque, assim, às vezes a gente pensa, né? Cada um, às vezes a pessoa faz faculdade, estuda, trabalha, estuda, e a pessoa fica se comparando com aquela pessoa que tem o tempo todo de estudo. Cara, Wagner, eu consigo contar na mão, com uma mão só, das 30 pessoas da minha sala, na época que eu estava estudando, que realmente queria estudar. Era eu e mais 4 pessoas. E as pessoas, em geral, elas tinham tempo só para estudar. E Exatamente. eu não via praticamente ninguém na sala de estudo ao longo do dia inteiro. Ou a pessoa chegava, sei lá, 5, 6 horas da tarde. A pessoa tem o tempo todo de estudo e não estuda. Sabe, assim, são poucos mesmo, galera. Então, assim, você focando em você, você olhando para você, vendo o que você pode melhorar, é o que vai fazer a diferença. Você ficando olhando para o lado, assim, é muita informação. Você cria ansiedade e você não está fazendo o seu. Então, assim, a pessoa, ela tá olhando para o lado e esquece de olhar para si, sabe? Ela não tá fazendo o dela ali para trabalhar, para melhorar. E acaba que, sem querer, ela olhando para o lado, ela cria, às vezes, ansiedade, ela fica muito preocupada com os outros e esquece de fazer o seu, tipo, se preocupar com a pessoa mais importante nisso tudo, né? Que é ela Exatamente. mesma. A gente tem, por exemplo, o Lucas, na nossa turma, que do projeto especialista, que ele foi aprovado e ele trabalhava o dia inteiro, ele chegava em casa do trabalho e ia estudar, né? Ia estudava até de noite ali, até madrugada, depois ia dormir, acordava para o trabalho, ia para o trabalho, voltava para casa e estudava. Desse jeito ele foi aprovado. Imagina se ele ficasse se comparando toda hora com quem na hora que ele estava trabalhando estava estudando, né? Imagina o mal que faria para ele isso. Então Com faz muito mal certeza. para o seu psicológico. Então não fica se comparando com os outros. Compare com você mesmo, tá? Ao longo dessa sua caminhada até a sua aprovação. Você tem que se comparar com você mesmo e buscar a sua evolução, mesmo que seja um pouquinho. Qualquer evolução é melhor do que zero, né? Então você tem que buscar a sua evolução. Outra Com coisa, certeza. conheça o edital, pelo amor de Deus. Então vá tentar fazer um concurso, qualquer que seja o concurso, né? Que nem eu fiz, por exemplo, lá no TRE, que eu nem sabia o que era esse negócio, sem olhar o edital, sem buscar informações sobre esse concurso, como funciona e tal. Então vai atrás, quer fazer EAR? Olha o edital antigo da EAR, o anterior, vai lá, ó, edital EAR 2021, 2020. Busca, né? Se você quer fazer o EAGS, o CFS, ou a ESA, ou a SPSEX, ou o IME, o ITA, a EFON, Escola Naval, a AFA, a Aprendiz Marinheiro, Fuzileiro Naval, não importa o concurso que você vai fazer. Enem, o ERJ, enfim. Agora o ERJ acho que Quero. não tem mais concurso, né? Mas não importa o que você vai fazer. Procure o edital e leia o edital, né? Vai devagar, vai entendendo como funciona o concurso, né? Quais matérias que caem, né? O que acontece, quantas horas de prova são, vê lá o que é cobrado, as etapas e tudo mais, o que acontece com as cotas, né? Tudo isso está no edital, né? É um negócio que a gente não quer olhar lá o edital. Então, vá Com ler o certeza. edital, lê uma, duas Você não quer ter vezes. o trabalho. Exatamente. Então, assim, teve dúvida? Aí você pesquisa a sua dúvida, pergunta, né? A gente, todo dia, a gente abre caixinha de perguntas no nosso Instagram. Então, você pode ir lá perguntar pra gente, olha, eu não entendi essa parte do edital aqui, mas leia o edital você mesmo. Isso é muito Com importante. certeza. Só complementando essa parte, né? É como se, assim, eu vejo isso como se fosse um jogo, né? Assim, de uma maneira mais simples. Você vai jogar um jogo, você tem que saber a regra do jogo para você jogar. Exatamente, Né? O exatamente. jogar, no caso, seria você estudar para passar na prova. E, aliás, é um jogo muito caro ainda, né? Que assim, você paga muito caro se você não ler as regras do jogo. Porque é igual a gente Exatamente. estava falando, você passa 2, 3 anos estudando, igual o Wagner, né? Ele tirou de aprendizado disso. Eu dei muita sorte, porque eu falo isso para vocês porque eu não fiz no passado e eu aprendi com meus erros. Mas isso eu dei muita sorte, porque na hora que eu fui fazer minha inscrição, eu não tinha noção nenhuma desse negócio de opção, o que era e tal. Na sorte, graças a Deus, eu coloquei a opção ambos os sexos não aeronavegante, que me possibilitou passar na inspeção de saúde. Porque se eu coloco aeronavegante, eu poderia colocar, porque eu não sabia que tava, onde eu estava clicando ali, eu só olhei lá e falei assim, vou botar isso aqui mesmo, né? Caramba, sério, você não Foi, sabia não. eu não sabia, eu não tinha lido o edital. Então eu falo para vocês porque eu passei lá e eu poderia ter mais um ano perdido. Porque se eu for lá e boto aeronavegante, eu não passava na inspeção de saúde, por causa da minha visão de novo. E aí o que aconteceu? Eu ia perder mais um ano de estudo
por causa da minha de não ter visto o edital, né? Falta de informação. Então é importantíssimo isso que o João falou, né? Você olhar a regra do jogo, saber o que você está colocando e tudo mais, porque graças a Deus eu coloquei a opção 3 lá e consegui ser aprovado e tinha uma especialidade que eu gostava também. Ainda dei essa sorte também, porque poderia ter dado muito errado para mim ainda. Pois é, o mais difícil você fez, cara. Quero estudar para passar na prova, mas o resto ali, caramba. Exatamente. E aí, outra coisa aí, aprendendo agora com o João, né, por exemplo, é você ouvir as suas dificuldades, né? Saber que cada prova que você faz, cada simulado, cada concurso, eu vejo que é uma chance que você tem de se avaliar e entender aonde você precisa melhorar. E buscar essa melhora, não ficar apenas lamentando, não fui bem na prova anterior. Né? Claro, a gente quer passar, né? Todo mundo faz a prova querendo passar. Mas se não passou, agora você olha para si e fala, poxa, por que eu não passei? Onde eu posso melhorar? Né? Então é importante você ter esse senso crítico com você mesmo para que você não desista, né, ao longo do caminho. Eu gosto bastante eu não faço essa analogia, né, exatamente, mas eu gosto da analogia que você faz da régua, né, que é você pegar a régua, Deixa eu ver se ela tá aqui. Não tá aqui, tá aqui, não. Tá aqui. Miranda vai pegar. Ele vai fazer a analogia. Então, assim, assim, essa analogia é importante para que você olhe para você e fale, beleza, não passei agora, aonde que eu melhorei? Essas são as perguntas que você tem que se fazer, né? Se comparando sempre com o seu eu ontem, aonde que eu melhorei e aonde que eu preciso melhorar? E por que eu não melhorei? Poxa, foi porque eu tinha tempo de estudar e não estudei? Ou foi porque eu estudei errado? Entendeu? Então, você tem que fazer essas perguntas para si mesmo para que você possa estar melhorando. Então, aí, ó, João pegou a régua aí? Opa, chamei na régua. Agora fala aí. Eu acho essa analogia muito importante, galera. Porque foi o que aconteceu comigo, é o que aconteceu com ele e o que acontece com a maioria das pessoas. Então, pode falar aí. Com certeza. E só complementando, né? A gente, assim, claro, assim, ninguém é um robô, né? Para, por exemplo, fazer a prova, igual eu estava falando, por mais que a gente faça por teste, cara, a gente, mesmo por teste, a gente quer passar. Exatamente. A gente vai ficar triste, assim, mesmo quando a gente não tiver resultado bom. Tudo bem, assim, a gente vai ficar triste, sim, né? Mas, assim, acredito que, pô, a gente pode ficar triste, é fundamental do ser humano, mas o que a gente não pode ficar? É, tipo assim, cair e ficar no chão. A gente não pode ficar muito tempo, tipo assim, 2 semanas na bad e vai desistindo. Não faz isso, sabe? Quer ficar triste? Pode ficar, mas, cara, se levante. Procure se levantar ali, cada um tem seu tempo, mas procure se levantar ali o mais rápido possível, sabe? Para sempre dar esse passo adiante. O que acontece, né, na analogia da régua? É o caminho da aprovação, né? A régua é que tá um pouquinho embaçada aqui, vou botar aqui no meio. A régua é o caminho da aprovação. Isso aqui é uma régua de 30 centímetros, que dá para ver, né? Aí aqui é o zero, e aqui é o 30, né? O zero, ele simboliza quando a gente está começando os estudos. Quando a gente está começando os estudos, a gente está no zero, né? A gente está cru ali nos estudos. E aqui em cima no 30 é a aprovação. Às vezes a gente tende a achar, né, seja por conta dos nossos pais, né, por pressão, né, ou por conta da gente mesmo, né, nos outros, que só existem a aprovação e a reprovação, né, que tipo assim, eu fiz uma prova e não passei, cara, fui reprovado. Eu fiz outra prova e não passei, cara, fui reprovado. Eu sou burro, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas não, galera, cara, é uma régua de 30 centímetros o caminho da tua aprovação, né? Então, por exemplo, aqui é o momento que eu falei que você está começando a estudar, o momento que tu tá cru, né, digamos assim, nos estudos. E aí, beleza, aí que tu começa a estudar, tu faz a tua primeira prova, e aí você não consegue a aprovação. Tu não consegue a aprovação mais, tu nunca volta pro zero. Tu nunca volta para aqui. Então, por exemplo, sei lá, você vai voltar para cá, pro 6, por exemplo, mas tu nunca vai voltar pro zero, porque tu vai ter aprendido alguma coisa com aquela prova. Aliás, você tem que aprender alguma coisa com aquela prova, né? Com a prova e também com o papiro que você fez antes para se preparar para a prova. Então, assim, tu nunca volta pro zero. Então, não é reprovado, não, tu aprendeu alguma coisa. Então, tu voltou pro 6. E aí, tu se prepara novamente para a segunda prova, tu não volta pro zero, não volta pro 6, tu tá aqui agora no 11, por exemplo. E assim vai, cara. Terceira prova, não conseguiu, mas tá aqui. Putz, vai subindo, até que uma vez a gente consegue ser aprovado. Então, assim, é um degrau, cada um, assim, leva o seu tempo para preencher a régua. Sim. Inclusive, até aquelas pessoas que passam, entre aspas, de primeira, que, sinceramente, ninguém passa de primeira, cara. Para a pessoa passar, entre aspas, de primeira, ela já teve uma bagagem, seja no ensino médio, sim, ali conseguindo... por trás, né? Com certeza, conseguindo assimilar
Com certeza. Conseguindo assimilar bem as matérias. Às vezes uma pessoa tem mais facilidade com exatas ou com, né, português, inglês. Então, assim, ninguém passa de primeira, sempre tem uma história por trás. Então, assim, a galera sempre tem uma história aqui, né, uma altura da régua por trás. E cada um leva esse tempo para preencher, para chegar na aprovação, né, para si. Isso é muito importante. Eu, ano passado, ou esse ano, agora eu não lembro exatamente quando foi, mas eu estava olhando, eu fui pegar, por exemplo, do EAGS, algumas do EAGS e do CFS, usar quem estava dentro das vagas, né, das especialidades, das opções. Eu fui olhar o nome um por um, para ver se eles tinham feito o concurso anterior, né, para ver se eles tinham Nossa, que feito legal. no ano de 2019, né? Eles fizeram a prova em 2020, ficaram entre as vagas para entrar esse ano, mas fui ver se eles fizeram a prova ano passado também. E aí, por exemplo, em CEF, não, vou começar pela opção 2, do CFS1, né? Do CFS1, eu fiz isso. Na opção 2, 65% das pessoas que estavam dentro das vagas e tinham feito a prova no ano anterior. Ou seja, já não era a primeira vez que eles estavam fazendo a prova. É justamente isso. Eles fizeram a prova num ano, não conseguiram aprovação, mas aí foram para o ano seguinte e conseguiram aí a aprovação e está dentro das vagas. Para a SAD, foram 74% das pessoas que estavam dentro das vagas tinham feito a prova de SAD no ano anterior. Para a CEF, foi 98%. Uou. De 36 vagas, ou 34, agora não lembro, 32 pessoas tinham feito a prova no ano anterior já. Então foram apenas duas, né, que a gente fala que é a exceção aí, que foi de primeira, entre aspas. Primeira assim, né, eu nem sei se fez o outro ano, na verdade, porque eu só peguei o ano anterior. Pode ser que a pessoa tenha feito em 2018, não fez em 2019 e fez em 2020. Mas Não, eu eu fiz em acredito 2019. que tem altas chances disso acontecer, Sim, com existe certeza. essa possibilidade, né? E na opção 3, que eram 5 vagas, né? O pessoal olhava no CFS1, 5 vagas, meu Deus, não vou conseguir, é pouca vaga, não sei o quê. De 5 vagas, do primeiro ao quinto, todos tinham feito prova no ano anterior. E aí, para a concentração intermediária da opção 3, foram chamadas 15 pessoas, né? Da ampla concorrência. Dessas 15 pessoas que foram chamadas, 13 já tinham feito a prova no ano anterior. Então percebam que é justamente isso, né? É você olhar e entender que é uma evolução, né? Que é realmente um caminho, que não é você chegar a um ponto, teletransportar para a sua aprovação. É você seguir uma jornada até isso. E que uma prova, uma reprovação, não significa que foi um tempo perdido, né? Significa que foi um tempo que você aprendeu, evoluiu e pode melhorar ainda mais para conseguir sua aprovação. Basta você continuar tentando, né? Com certeza. Tem uma frase, só para resumir isso tudo, tem uma frase que resume bem, que diz que você não faz concurso militar para passar. Aliás, você não estuda para passar, você estuda até passar. Exatamente, Então, exatamente. assim, cara, até passar, você está ali evoluindo, E até para aprendendo. aquelas pessoas que, por exemplo, fez a prova, que era a última prova, passou da idade, não tem como. A mensagem que eu falo para vocês é, beleza, você não conseguiu este concurso, mas a sua disciplina, a sua evolução para estudar, então, se você estudou com seriedade, obviamente, isso vai te preparar e vai fazer você estar melhor para o próximo concurso ou a próxima etapa que você for fazer na sua vida. Às vezes o concurso militar não era para você, aquele concurso, mas você pode fazer depois, por exemplo, o ensino superior, né, e fazer um outro concurso e passar, porque você já vai ter uma bagagem, já vai ter aprendido, já vai estar melhor nessa rotina de estudar e tudo mais. Então, assim, até mesmo para essas pessoas que, caramba, olha, eu fiz a minha última prova e não consegui passar, então isso não existe para mim. Existe, só que a sua aprovação não era naquele concurso, a sua aprovação é para uma outra coisa que está por vir ainda, que você tem que buscar isso, obviamente, não vai cair do céu, mas você tem que buscar, e tudo isso vai servir como aprendizado e bagagem para você. Com certeza, irmão, com certeza. Então, galera, esse foi o nosso primeiro episódio do nosso podcast Alvorada, né? A gente contou aqui cada um o nosso caminho até a aprovação, te demos também dicas aí para você seguir o seu caminho, né? Que pode ser parecido com o do João, pode ser parecido com o meu, mas vai ser o seu caminho, onde você vai construir a sua história e que você use tudo que a gente passou, todos os aprendizados aqui para colocar em prática na sua vida, beleza? Então, tá contigo, João, se despedir dessa galera aí. Com certeza, galera. E que assim, que a gente possa te ajudar, né? Ter te ajudado, ter te inspirado, ou pegado, que você pegue alguma coisa daqui como ensinamento, né? É igual o Wagner falou, tem a minha história, ele tem a dele, mas agora você está fazendo o seu caminho, a sua história, e que você também, se Deus quiser, futuramente, cara, possa estar usando a tua história para ajudar outras pessoas também, assim como a gente está fazendo aqui. Exatamente. Então não se inscreva aqui de. Se inscreva. Não se inscreva. Então não se esqueça de se Se inscrever no inscreva canal. sim!
Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like nesse vídeo, compartilhar para quem você sabe. Às vezes você não está estudando, mas sabe que tem alguém estudando. Então compartilhe também para essa galera, beleza? Acompanhe a gente lá no nosso Instagram. A gente está sempre dando dicas e tirando dúvidas sobre a EAR, principalmente. O Instagram está aqui embaixo, tá bom? Então muito obrigado pela sua presença. Um grande abraço, bons estudos, fique com Deus e até mais.